Hoje, terça-feira, né, a gente faz então a exposição mais rápida do texto, provavelmente não trataremos de todo o capítulo 4. No entanto, quero sempre retomar aqui, junto com os irmãos, o que nós estamos vendo como tema central da carta, que é a questão do sofrimento. Sofrimento cada vez vai ser um tema pautado com mais frequência na vida das pessoas, porque o sofrimento está cada vez mais presente em todas as esferas da sociedade. E no cristianismo, isso é mais do que evidente, a não ser aqueles que queiram viver um cristianismo de ilusão. Tem algumas pessoas que amam o cristianismo de ilusão. O cristianismo de ilusão é aquele cristianismo que tem uma camada bem densa de mentira, uma camada bem densa de inverdades, uma camada bem densa de supostas promessas de Deus para essa vida que Deus não fez, uma camada bem densa de supostas conquistas que Deus garantiu que as pessoas nessa vida teriam, e que quando você vai ler a Bíblia com seriedade, você não encontra essa realidade. Pelo contrário, você encontra a realidade que Pedro está expondo para nós aqui de forma intensa, profunda, real, clara, latente. E nós temos que estar atento a isso. Talvez para algumas pessoas seja muito desconfortável estudar sobre o sofrimento. Talvez muitos dos irmãos e irmãs que nos ouvem pregando domingo após domingo na carta de 1 Pedro até nem queiram mais ouvir essas mensagens. E digam assim, não, eu queria um outro tipo de mensagem, uma mensagem que não tratasse desses temas, mas que trouxesse para nós garantias de confortos reais para esse momento que estamos vivendo. Quando as pessoas pensam desse jeito, elas estão pensando em confortos que agradem a carne. Porque a carta de Pedro está o tempo todo trazendo garantias de conforto, mas confortos espirituais baseados na pessoa de Cristo. E foi isso que nós vimos no final do capítulo 3. No final do capítulo 3, no domingo nós meditamos aqui e nós vimos que, mesmo que seja da vontade de Deus, é melhor sofrer fazendo, praticando, vivendo essa vontade, a vontade de Deus, conforme a gente vê lá no versículo 17, do que praticando o mal. Ou seja, a gente não tem escolha. Não é uma questão facultativa. A questão é, eu sou cristão, eu sou um servo de Deus, Deus está na minha vida, o meu foco é Cristo, então eu tenho que lidar com esses problemas cara a cara. Para de viver a teologia do avestruz, que é enterrar a cabeça na terra e fazer de conta que não está acontecendo nada em nossa volta, e glória a Deus e aleluia, e sabe, é bênção, é glória, irmãos, e não perceber a realidade de que estamos vivendo em um mundo onde somos atacados o tempo todo, onde somos afligidos o tempo todo, e não só nós, mas os nossos irmãos, em todos os lugares, em todos os momentos, estão passando, muitos deles, por aflições mais intensas do que as nossas. E nós temos que lidar isso com uma realidade bíblica, e a realidade bíblica nos convida para olharmos para Cristo Jesus. Olharmos o tempo todo para a obra de Cristo. Nós fechamos o capítulo 3 no culto passado, vendo a ação de Cristo não apenas na sua obra aqui na terra, que é a obra extraordinária da redenção, como essa obra atingiu também todas as esferas e todos os reinos, o reino físico, o reino presente, mas também o passado e até o reino espiritual. Pedro trata desses textos de uma forma tão profunda que fica muito difícil de nós chegarmos a uma conclusão. Os estudiosos da Bíblia debatem o tempo todo acerca de que Pedro está falando quando ele fala sobre pregar os espíritos em prisão. O que Pedro está falando quando ele fala daqueles que viviam no tempo de Noé? Pedro está falando do batismo. Bom, como eu disse aqui no domingo, e eu vou voltar a ressaltar isso, essa passagem é considerada pela maioria dos estudiosos como talvez a passagem mais difícil do Novo Testamento, ou quem sabe até de toda a Bíblia, justamente porque nós não temos a resposta. Provavelmente, os irmãos que estavam lendo os primeiros leitores da carta tinham a resposta. Eles entenderam de que Pedro estava falando porque eles estavam vivendo um outro contexto. Esse assunto talvez tivesse sido debatido dentro da igreja, mas não veio para as Escrituras.
Certamente Pedro não estava falando de forma assim obscura para esses irmãos, mas para nós que estamos vivendo essa lacuna de 2000 anos, uma lacuna que o John Stott chega a dizer que existe dois mundos, uma diferença de dois mundos, né? O mundo bíblico e o nosso mundo atual. O mundo bíblico em uma outra cultura, em uma outra língua, em uma outra época, em um outro contexto político com o mundo atual. Quando a gente vem para as Escrituras, a gente tem que vir para as Escrituras com seriedade. A gente não precisa ficar querendo dar resposta fácil. Se a gente não tem resposta, é melhor assumir. Não tenho resposta ou está difícil de compreender esse texto. Aí existe uma série de especulações acerca desses textos, mas, na verdade, o que nós podemos concluir desse conjunto de textos, desse contexto, do fechamento desse capítulo 3, é simplesmente que Pedro está dizendo para a gente assim, olha, a obra de Cristo alcançou todas as esferas da criação. E é poderosa para julgar todos os pecadores de todas as épocas, de todas as eras, de todos os grupos. É isso que Pedro está dizendo aqui. Que ele conclui lá no versículo 22, dizendo para a gente assim. Aliás, no versículo 21, o batismo, a questão ainda do batismo, o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. Veja só, ele primeiro diz que o batismo salva, e isso pode gerar confusão na mente de algumas pessoas, mas ele mesmo se explica na continuidade da frase. Não sendo a remoção das impurezas do corpo. Não é que o batismo limpa literalmente, mas o apelo, o papel do batismo é esse, o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus. Ou seja, o batismo é esse símbolo público que leva as pessoas a ter consciência da obra de Cristo e da dependência da obra de Cristo e nos faz ver quem é Cristo, que depois de ir ao céu está à direita de Deus, ficando-lhes subordinados anjos, potestades e poderes. Ou seja, a autoridade de Cristo aqui é incontestável, e a sua posição na Trindade, e a sua posição na criação como juiz. E aí ele continua, aí sim entra para o texto do capítulo 4. Depois dele demonstrar quem é esse Senhor Todo-Poderoso que nós servimos, que nós adoramos, que nós nos prostramos, que nós nos reverenciamos diante dele, ele continua e diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pedro, mais uma vez aqui, nos chama a atenção daquilo que ele já tinha dito lá no capítulo 3, versículo 8. Lá no capítulo 3, versículo 8, ele diz, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Ele convida-nos a termos a mesma forma de pensar, ou seja, tenham a mesma cosmovisão, tenham os mesmos propósitos, tenham as mesmas intenções. Tenham os mesmos desejos do coração, tenham Cristo como Senhor da vida de vocês, como ele vai falar lá no versículo de número 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Ter o mesmo modo de pensar é santificar Cristo como Senhor dentro do coração, é consagrar Cristo como Senhor, é colocar Cristo como aquele que está no altar máximo do nosso coração, dos nossos desejos, da nossa vontade. Só Cristo reinando em nós, no nosso interior, na nossa alma, no nosso ser, na nossa forma de pensar, é que nós vamos ter o mesmo pensamento. Nós vamos pensar do mesmo modo. Nós vamos nos conscientizar da forma como Deus quer que nos conscientizemos. Ou seja, nós vamos desenvolver em nós a mente de Cristo, conforme ele fala lá aos Coríntios, que nós hoje temos a mente de Cristo, concluindo que quem tem Cristo como Senhor no seu coração, quem consagra Cristo como Senhor no seu coração, certamente tem um jeito certo de pensar, tem um jeito extraordinariamente novo de pensar, conforme Romanos 12, 2, que não é conforme os padrões desse mundo. Olha, irmãos, o modo do mundo, o modo operante do mundo pensar é algo que chega a ser extremamente nojento, é algo que chega a ser repugnante.
você vê que o mundo pensa e eles querem estabelecer normas de vida, padrões de vida, leis para reger a sociedade, que são, a maioria das vezes, uma afronta ao próprio Deus. Eles distorcem a verdade de Deus, eles transformam a mentira em verdade, a verdade em mentira. Conforme Isaías capítulo 5, versículo 20 diz, eles transformam o doce no amargo, o amargo no doce, o bem no mal, o mal no bem. Eles fazem uma inversão completa de valores e quer que toda a sociedade seja regida por isso. Quer que nós, os cristãos, que temos a revelação da palavra, que temos a iluminação do evangelho, que temos o Espírito Santo nos orientando nas vontades, nos caminhos de Deus, que trilhamos esse mesmo caminho. Impossível, impossível. Por isso, nós não podemos viver conforme os padrões desse mundo, mas nos deixar sermos transformados pela renovação da mente, para podermos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, o que ele está fazendo aqui, então, é repetindo essa ideia de que estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Ou seja, deixe Cristo reinar em vocês, deixe Cristo dominar a vida de vocês, deixe Cristo guiar a vida de vocês. E ele continua, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Talvez alguns argumentem dizendo, mas eu até tento, mas não é fácil. O padrão de Deus é muito elevado. O padrão do evangelho é muito alto. As escrituras exigem demais de mim. De fato, se nós formos tentar fazer com as nossas próprias obras, com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade, com o nosso próprio intelecto, nós vamos perder todas as batalhas. Nós vamos continuar sofrendo e nós não vamos deixar que a mente de Cristo tome conta do nosso ser. Nós não vamos ter a mente de Cristo, nós não vamos estar armados do mesmo pensamento. De fato, isso é real, isso é fato. No entanto, ele está nos lembrando aqui, olha, você não depende de você. Lembre-se que o Senhor Jesus, ele rompeu com o pecado. A ideia aqui é como que uma ferida aberta, gravemente aberta, que está fazendo com que sangue saia do corpo, sangue seja lançado para fora o tempo todo até que o corpo perca todo o sangue e morra. Agora, Cristo veio e fechou essa ferida. Rompeu com esse vazamento. Esse vazamento foi agora aniquilado. E você não tem desculpa para dizer, não é possível viver baseado na mente de Cristo, não é possível viver guiado por Cristo, porque nós temos um Senhor que santificamos em nosso coração, que consagramos em nosso coração e que Ele mesmo venceu o pecado, Ele rompeu a força do pecado, Ele rompeu o império das trevas e Ele age em nós, Ele atua em nós, Ele existe em nós. Há uma comunhão íntima entre nós e Ele e nós. Nós estamos nele e Ele está em nós. E por conta disso, nós não podemos usar mais de desculpa para dizer não, eu não consigo. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós realmente vamos achar que não conseguimos. Mas quando nós dependemos dele, desse Senhor magnífico, certamente nós conseguiremos. Nós conseguiremos. O que o texto está dizendo aqui para a gente, o que eu estou tentando pregar para os irmãos, não é que a gente vai alcançar a perfeição nessa vida corruptível. Não é isso. Mas nós vamos ter vitórias onde nós só tínhamos derrotas. Nós vamos ter alegrias onde nós só tínhamos tristezas. Nós vamos ter esperança onde a gente só tinha desesperança. E vamos continuar em frente, porque Cristo, que é Senhor das nossas vidas e que está santificado em nós, nos prepara para essa jornada e nos conduz por essa jornada. E ele continua dizendo, olha, versículo 2, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Veja, o que Pedro está fazendo aqui é uma repetição constante
na sua carta, a gente está lendo isso desde lá do capítulo 1, dizendo assim, rompam com o pecado. Parem de alimentar as paixões carnais, não dê espaço à carne, travem guerra contra a própria carne, não deixe que as paixões carnais dominem o seu ser. Essa ideia de paixões humanas ou paixões carnais, o tempo todo está aparecendo aqui no texto, e nós não podemos perder de vista isso. Nós não podemos perder de vista que Pedro está dizendo assim, olha gente, o sofrimento que você vive hoje, muito desse sofrimento é resultado de você dar espaço a estas paixões. Mas ele continua e diz, mas vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Há uma inversão de valores aqui. No versículo 3, ele volta a falar sobre a palavra vontade, mas falando da vontade, justamente da vontade dos gentios, ou seja, da vontade da carne, da vontade que produz pecado. Ele diz assim, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Ele dá aqui uma lista, essa lista aparece sempre no Novo Testamento, praticamente todos os apóstolos, eles confrontam os pecados, eles dão exemplos. Isso aqui não é uma lista exaustiva, mas apenas alguns dos exemplos que faz com que as pessoas sejam dominadas, viciadas, alimentadas por essas paixões que os conduzem à morte. E aí o que Pedro está fazendo aqui é um contraste entre a vontade dos gentios, entre a vontade da carne, entre a vontade humana, entre a vontade que gera morte e a vontade de Deus. Gente, vamos ser sinceros, se nós fôssemos parar aqui para refletir com cuidado essa expressão vontade de Deus, eu garanto para vocês que nós teríamos que tirar, na verdade, dias para estudar. Esse tema vontade de Deus, ele é muito abrangente na Bíblia, né? A vontade de Deus, ela é refletida em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Muitas vezes, muitos textos bíblicos são mal entendidos porque justamente o conceito de vontade de Deus é mal interpretado. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a vontade de Deus é um atributo de Deus. A segunda coisa que a gente tem que ter em mente é que Ele não revelou para nós toda a sua vontade. Tudo que nós podemos saber acerca da vontade de Deus está nas Sagradas Escrituras, está revelado, e Ele revelou apenas aquilo que Ele queria nos revelar. Em linguagem humana, logo, aquilo que ele quis revelar acerca da sua vontade, ele quis revelar de forma limitada e baseada naquilo que nós sabemos acerca da vontade. Logo, o que nós sabemos acerca da vontade de Deus, nós sabemos de forma muito limitada. E muitas das dificuldades que nós temos de compreender um Deus que é soberano, um Deus que é magnífico, um Deus que é cheio de atributos que só Ele tem, como onipotência, onisciência, onipresença e soberania, é muito difícil de nós entendermos. Por quê? Porque Ele não revelou para nós toda a sua vontade. Ele revelou para nós apenas aquilo que Ele quer que saibamos. Por exemplo, as pessoas têm dificuldade de entender o conceito de eleição, de escolha. Todos esses conceitos fazem parte da vontade de Deus, mas é manifestado na Bíblia de forma que Ele revela a sua soberania em decidir, mas Ele não revela os motivos, o que gerou a sua vontade na tomada de decisão. Nós temos a vontade de Deus revelada na Bíblia, por exemplo, como mandamentos, ou como decretos, normas para o ser humano viver. E baseado nesses decretos, nesses mandamentos, nessas normas, é que nós somos julgados. Julgados para sermos condenados ou julgarmos para sermos absorvidos para termos uma vida eterna com Deus. Tudo isso flui do atributo de vontade de Deus. A sua vontade determina essas coisas. E a sua vontade está alicerçado na sua soberania. Não é baseado na lei humana, não é baseado na minha vontade ou naquilo que eu entendo por vontade.
Nós podemos chamar isso na teologia de vontade incondicional e vontade condicional. Só que hoje não é o dia de falar disso. Poderia tirar outro dia para falar disso. Nós poderíamos tirar dias para falar sobre a vontade de Deus. E, aliás, quando a gente se atém a textos que falam sobre, e são textos abundantes na Bíblia, que falam sobre a vontade de Deus, e a gente consegue alinhar esses textos e separar textos que falam sobre o decreto, textos que falam sobre mandamentos, textos que falam sobre uma vontade condicional, que Deus revela uma vontade, mas Ele condiciona o homem a tomar ou não alguma decisão para que a sua vontade seja feita. E textos que falam de uma vontade incondicional, nós vamos tirar da mente dos irmãos muitas confusões que são criadas acerca da vontade de Deus. Por exemplo, nós temos textos bíblicos dizendo que não é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas o mesmo Deus que fez isso é o mesmo Deus que condena o pecado, e tem muita gente que não se arrepende do pecado, é o mesmo Deus que criou o inferno para lançar o pecador no inferno, e nós sabemos que muitos serão lançados no inferno, porque a Bíblia também nos diz isso. Logo, é o mesmo Deus que tem vontade que ninguém se perca, é o mesmo Deus que faz a sua vontade soberana exercer justiça para condenar o pecador. Então, muita gente tem confusão com esses textos porque não sabe fazer a separação entre vontade condicional e vontade incondicional. E não sabe entender de que Deus, apesar de expor a sua vontade para o ser humano, Ele expõe de forma limitada. Porque a linguagem do ser humano é limitada. O problema está aqui, na nossa mente, no nosso coração, na nossa limitação de compreensão acerca de Deus e não na sua soberania, não na sua escolha. O verdadeiro cristão se submete a Deus e a sua vontade pela fé, ainda que não compreenda toda a sua vontade. Ainda que não compreenda tudo o que Ele quer acerca de mim e de você, mas nós temos que ter a humildade de nos submetermos e entender que as suas decisões são sempre as melhores para as nossas vidas, para a humanidade. Amém, irmãos? Poderia citar aqui inúmeros versículos acerca da vontade de Deus. Eu não vou fazer isso. Eu não tenho tempo, mas eu vou deixar, os irmãos que estão nos assistindo em casa, os irmãos aqui que quiserem anotar, vocês podem conferir lá em Efésios 6:6, Efésios 5:17, Colossenses 1:9, 1 Pedro 5, versículo 18, Tiago 1:18, 1 João 2:17. São versículos todos eles mostrando assim a vontade de Deus agindo nas decisões e agindo na igreja e agindo na raça humana. Esse tema é um tema importante. E quando você entende, a partir da Bíblia Sagrada, o real significado da vontade de Deus, ele se torna claro para nós. E nós, com humildade, nos submetemos à sua vontade. E nós entendemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Muito bem. E ele continua, versículo 3, porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios. Eu já li esse versículo, vou ler de novo. Tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Versículo 4. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles olham para o verdadeiro cristão e dizem assim, ele amava tanto essas coisas que nós amamos, e agora ele detesta essas coisas. E eles começam a falar mal, dizendo, está querendo ser melhor do que a gente. Está querendo ser mais santo. Eles não entendem que houve um poder extraordinário de transformação. Não foi de conserto. O que Deus fez conosco não foi um mero conserto. Pegou uma chave de fenda e consertou o nosso cérebro, o nosso coração, sabe? Colocou óleo ali, colocou umas... Não foi isso. Foi de fato uma ressurreição, uma morte e uma ressurreição, uma mudança, um novo homem espiritual surgiu. E eles agora não conseguem enxergar, porque eles percebem um contraste imenso em quem era com quem é agora. E eles começam a falar mal. Mas a gente não devia se perturbar com isso. Isso pode produzir sofrimento? Pode. Mas é o resultado de seres celestiais
viverem ainda num corpo corruptível, em um mundo caído, esperando a volta do rei. Temos que lidar com essa realidade. Cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, cada vez mais que nós nos santificamos diante do Senhor, cada vez mais que nós santificamos Cristo em nosso coração, cada vez mais que Cristo toma conta de nós, cada vez mais que nós nos dobramos diante da cruz, cada vez mais que nós buscamos o nosso Senhor com intimidade, nós temos menos amigos, nós temos menos admiradores, nós temos mais inimigos, nós temos mais perseguidores. Isso deveria ser entendido já por todos os cristãos como algo normal. Eu lembro que quando eu vim para Cristo, quando eu conheci o Evangelho, quando eu disse Cristo seja o meu Senhor, quando eu mudei de vida, quando Ele me mudou de vida, eu só tinha 13 anos de idade. E eu rompi. Eu não rompi porque eu quis, romperam comigo, com todo o meu ambiente social. Então, eu tinha muitos amigos na escola, agora eu estava sozinho, eu não tinha mais amigos na escola. Um adolescente sem amigos na escola. Eu tinha muitos vizinhos que pareciam ser grandes amigos, agora eu não tenho mais vizinhos. Eu tinha parentes e deixei de ter parentes, porque eles não queriam mais falar comigo. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, significa que nós estamos indo diante da luz, e vivendo na luz, e nos curvando na luz, e nos relacionando com a luz. As trevas odeiam a luz, então eles se afastam da gente também. É um bom meio, querido irmão, de você medir a sua santidade, a sua piedade, a sua vida com Deus. Como que o mundo te trata? O mundo te ama ou o mundo te odeia? O mundo quer ser seu amigo ou o mundo quer distância de você? Eu fico preocupado com aqueles crentes muito populares. As pessoas até dizem, fulano, olha, se fosse candidato a vereador aqui na cidade, seria eleito em primeiro lugar, porque olha, quando ele vai, levanta a mão, oba, e bababá. E aí você olha assim de lado e vê que essa pessoa não confronta pecado. Essa pessoa, ela se regozija com as práticas pecaminosas dos outros. Essa pessoa, ela se alegra na roda dos escarnecedores como se fosse um escarnecedor também. Isso não é cristianismo. Isso é se conformar com o mundo. Vigiemos, queridos irmãos e irmãs. Vigiemos. Vamos continuar, porque eu quero parar no versículo 6. Vamos parar por aqui hoje, versículo 6. E então, depois nós vamos continuar esse capítulo 4. Diz assim, o versículo 5 ele diz, eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quem é que é competente para julgar vivos e mortos? Aquele que, conforme Apocalipse, entrou na sala do trono, vitorioso. E que na sala do trono tinha uma multidão. A gente lê lá em Apocalipse 4 e 5, é extraordinária aquela visão do apóstolo João. Uma multidão imensa, como um mar de pessoas. Mas também tinha um livro assustador, selado com 7 selos. E tinha uma grande voz clamando de um grande ser, dizendo que, um grande anjo, dizendo que ninguém era digno de abrir o livro. Mas de repente, João diz que ele chora, porque ele não encontrou alguém que era digno de abrir um livro. João chora, porque tudo que João está sofrendo é injusto. Ele está preso numa ilha, ele vê os irmãos já nas primeiras décadas de cristianismo sendo perseguidos, conforme Pedro está vendo também, sofrendo martírio. Uma situação que, aos olhos humanos, parece que não há solução nenhuma. É como a gente olha para alguns países pelo mundo afora e a gente vê a política, a nojeira, a podridão, a roubalheira, a humilhação que é feita à sociedade e a gente não encontra solução para isso, humanamente falando. Não era como os nossos irmãos viviam, como João vivia, mas de repente, na sua visão, ele olha e ele vê alguém que é como um cordeiro que foi morto. E o ancião que estava acompanhando naquela visão, na sala do trono, diz,
não chore mais, porque, olha lá, o leão da tribo de Judá, o ancião que é israelita, vê o leão. João vê o cordeiro que foi morto. Os dois estão vendo o mesmo ser, mas de um ângulo diferente. E agora, aquele leão da tribo de Judá, aquele cordeiro que foi morto, vai lá e tira da mão daquele que está sentado no trono o livro dos juízos. E ele começa a abrir os selos. O ancião disse para João, não chore, porque ele é digno. Ele é digno de julgar todos os seres humanos, os vivos e os mortos. Desde os primeiros pais até os últimos que morrerem até esse juízo. Ele é digno e ele julgará. Não haverá injustiça na face da terra, da pequena à mais grave, que não seja julgada pelo Todo-Poderoso, pelo leão da tribo de Judá, pelo cordeiro que foi morto para nos trazer justiça pelo seu próprio sangue. E porque ele é digno para julgar aqueles ímpios, aqueles gentios, aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que querem nos obrigar a viver na prática do pecado e da injustiça, eles serão julgados também. Portanto, todo o sofrimento aqui que Pedro está dizendo que passamos, ele terá um fim e ele terá um juízo certo por aquele que morreu para nos trazer vida e juízo perfeito para a glória do Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, o cordeiro que foi morto, julgará. Ele diz assim, olha, no versículo 6, pois para este fim o evangelho foi preparado também. Pois para esse fim o evangelho foi pregado também a mortos. Para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Alguns irmãos dizem assim, mas esse texto é dificílimo de entender. É verdade, nós temos problemas de tradução. Nós temos problemas de interpretação. Mas eu quero dizer para os irmãos que se nós lermos com atenção, nós vamos chegar à conclusão que ele não está falando aqui de pregar o evangelho para os espíritos, como se o evangelho fosse pregado para as almas, né, que estão no Hades, por exemplo. Não. O que o texto está falando aqui, quando a gente termina de ler o versículo 6, diz assim, pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados segundo a carne, veja assim, houve juízo segundo a carne, e muitas vezes esse juízo levou as pessoas à morte, como o martírio, que é o tema principal aqui da carta, mas ele diz assim, vivam em espírito segundo Deus. Então o texto está falando aqui de pessoas salvas, pessoas que já receberam o evangelho, já receberam Cristo, santificaram Cristo em seu coração e foram salvas. Então não está falando aqui de uma pregação para os mortos, para ver se os mortos se convertem. Não leia o texto desse jeito. É melhor você entender o seguinte, o evangelho foi pregado também para aqueles que agora estão mortos, mas se converteram. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, o evangelho, o fato de você receber o evangelho, você não recebe de imediato a vida eterna. O físico ainda vai enfrentar a morte. O seu espírito, sim. Está garantido a vida eterna. Mas um dia também o físico vai ressuscitar para que todo o seu ser tenha a eternidade. É isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, o juiz, conforme a gente viu no versículo 5, ele vai julgar vivos e mortos. Ele vai julgar vivos e mortos. E é por isso, porque ele vai julgar que o evangelho foi pregado, inclusive para aqueles que já morreram. Porque alguns podiam dizer assim, não adianta, a gente vive no evangelho, mas morre do mesmo jeito. Ainda morre mais rápido do que aqueles que não vivem no evangelho, porque é perseguido, é assassinado. E ele está dizendo aqui, olha, houve julgamento e muitos dos seus amigos, irmãos, parentes morreram. Eles foram julgados segundo a carne. Às vezes o julgamento segundo a carne não foi um julgamento perfeito, correto, justo. E eles morreram. Mas eles vivem em espírito segundo Deus. Então, eu acredito que a melhor interpretação aqui é que esses mortos, não é que, por exemplo, Jesus saiu, conforme alguns querem interpretar Efésios capítulo 5,
levou cativo o cativeiro, e que naquele momento, aquele espaço entre a sua morte e ressurreição, ele foi lá no inferno e pregou. Não, eu não entendo esse texto assim. Eu acho que esse texto é mal interpretado quando é lido assim, porque no contexto aqui ele está falando do povo perseguido, daquele povo que está sofrendo, e até aqueles que morreram pelo Evangelho. Uma tradução alternativa que eu trouxe para os irmãos aqui, eu anotei aqui na minha Bíblia e vou ler para os irmãos, é o seguinte: pois essa é a razão pela qual o Evangelho foi pregado até mesmo àqueles que agora estão mortos. Uma tradução alternativa. O Evangelho foi pregado até mesmo àqueles que agora estão mortos, para que sejam julgados de acordo com os homens, para que sejam julgados de acordo com os homens no que diz respeito ao corpo. O juízo humano é um juízo, muitas vezes injusto, muitas vezes justo. Mas que vivam de acordo com Deus no que diz respeito ao Espírito. E isso, irmãos, vai, na verdade, acontecendo com cada cristão que vai morrendo no mundo. O Evangelho alcançou. O Evangelho trouxe nova vida. O Evangelho nos regenerou de fato, mas ainda precisamos passar pela morte física.